Vamos agora para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Temos 4 evangelhos, 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas capítulo 22, versículo... Lucas 22, Novo Testamento. Quantos estão fazendo a leitura da Bíblia toda aqui? Começaram o plano? Glória a Deus, amém. Deus seja louvado. Que precioso desafio. Que precioso desafio. Diz assim, versículo 31. Lucas 22, 31. Você tem caneta? Anota aí, rabisca, marca, faz um sinalzinho, né? Eu vi a Bíblia de uma pessoa, ela colocava o dia que ouviu aquela mensagem, botava a data ali, né? Você tem na sua Bíblia, marca na Bíblia ali, seleciona o versículo, manda para alguém, né? Manda para você lembrar ele, certo? E compartilha também, amém? Vocês estão em casa, nos acompanhando, culto ao vivo, compartilha também, vamos ser bênção de Deus. Diz assim, meus amados, verso 31, Lucas 22, 31. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfalecesse. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Verso 33. Mas ele respondeu: estou pronto, vai contigo para a prisão, para a morte. E o 34, respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes, você me negará que me conhece. Eu vou ler de novo, o versículo 34. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Amém? Meus amados, que Deus traga nesta manhã muita luz sobre a palavra dele na nossa vida. Que a palavra ela entre em nós, ela vem impregnar todo o nosso ser, toda a nossa vida, e venha construir aquilo que o Espírito Santo precisa construir em nós. Que haja total espaço, liberdade para Deus trabalhar o que Ele quer trabalhar. Eu digo, a mensagem de hoje ela é muito profunda. Tem muito de Deus para brotar e jorrar na tua vida, e que você seja nesta manhã como uma esponja seca, que é mergulhada na água e sai dali cheia, encharcada e repleta. Que seja isso, e você vai ser cheio do Espírito Santo ao receber da palavra de Deus. Deus vai tratando, Deus vai restaurando, Deus vai curando. Eu quero chamar a atenção, meus amados, o tema desta mensagem não tem a ver com Pedro negar Jesus, mas tem a ver com o que Jesus disse para Pedro. Diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, plural, pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas ele por ti. O tema dessa mensagem é santos peneirados. Eu quero falar um pouco hoje sobre a peneira, que Deus permite nós passarmos por ela, para alcançar um propósito que Deus tem com a nossa vida. Há uma razão, há um propósito de Deus deixar e Deus permitir sermos peneirados. Todo aquele que é filho de Deus, nascido de novo, ele é peneirado. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é peneirado. A peneira de Deus faz parte da nossa vida
do nosso tratamento, se olharmos para o texto, Jesus diz 2 vezes o nome de batismo de Pedro. Pedro não se chamava Pedro, o nome dele não era Pedro. Papai, mamãe, o tio, o Dindo, os vizinhos não chamavam de Pedro, de Pedrinho. O nome dele era Simão. Simãozinho quando criança. Era Simão. Todo mundo conhecia ele, Simão. O nome dele era Simão. Simão tem um significado. Simão, o significado é cana quebradiça, quebra fácil. Relatando a característica de uma pessoa que não tem estabilidade, ele não é firme. Às vezes está, às vezes não está. Pode contar comigo, mas daqui a pouco não conta mais. Olha, é certo que eu vou e acaba não indo. É uma pessoa que não tem estabilidade. Aí Jesus diz assim, ó, Simão, Simão, 2 vezes. Quantas vezes Jesus chama ele de Simão? Muito bem, aprenderam. 2 vezes. Jesus chama ele de Pedro? Sim ou não? Chama de? Do que Jesus chamou ele? Simão, Simão, Simão. Era ele. Jesus chamou ele, Simão. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus chamou você com os teus erros, com tuas falhas, com os teus pecados, com as tuas podridões, com tudo de errado que você tinha, mas Jesus te chamou sendo Simão. Porque a obra dele, a obra do Espírito Santo, te transformar, mudar teu coração, mudar teu caráter, transformar você num novo homem, numa nova vida, numa nova criatura. Jesus não te chamou porque você era forte. Pedro, pedra. Pedro significa pedra. Pedra é algo firme, é algo resistente, é algo que você pode construir em cima da pedra, que vai dar uma construção boa, porque é em cima de pedra. E você não vai construir em cima de uma cana quebradiça, um material frágil, fraco. E aí Jesus disse, Simão, Simão, 2 vezes, repete o nome dele, os defeitos dele, quem realmente ele é. E Deus sabe quem você é, Deus sabe os teus defeitos, Deus conhece as tuas falhas, Deus conhece os pecados que você tem cometido, Ele sabe o que você tem mostrado para as pessoas que você é, e muitas vezes você vai dar uma de Pedro, eu sou Pedro, e Deus, tu não é Pedro, tu é Simão, 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 Simão. Às vezes, muitas vezes, algumas pessoas tentam se mostrar religiosas, super crente, cheio de Deus. Aí Deus vai falar para ti assim, ó, Simão, 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 é o que tu é. Eu sou Pedro, tu não é Pedro. Simão, Simão, Simão. 2 vezes. Simão, Simão. Satanás, aí Jesus está mexendo agora no mundo espiritual. Nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos no mundo espiritual. E às vezes nós relativizamos tudo. Ah, isso é por causa disso. Ah, isso é por causa do tempo. Ah, isso é por causa do vírus. Ah, isso é por causa lá da empresa. Ah, isso é porque a vizinha mesmo é complicado. Ah, isso é porque aquele parente é assim mesmo. E aí a gente relativiza e encontra soluções para explicar as realidades, as crises e as dificuldades, os problemas, relacionando de maneira intelectual. Enquanto que na realidade existe uma batalha espiritual, existe uma luta por trás dos bastidores, que quem é carnal não vai entender, e o apóstolo Paulo diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. O carnal não consegue discernir, ele não fala das coisas espirituais, ele relativiza tudo. Ele tem explicação, tudo. Ele tem a resposta para tudo, mas ele não enxerga o mundo espiritual. O que vai acontecer? Jesus enxerga o mundo espiritual. Jesus estava olhando o mundo espiritual. Eu digo, amados, assim, a tentação, ela é de fundo espiritual. E não dá para relativizar, achar que é apenas um problema. Ele é um problema sim, um problema espiritual. As tentações
são problemas espirituais. A questão do caráter de uma pessoa tem a ver com o lado espiritual. Tem que ter libertação, transformação, arrependimento, se voltar para Deus. E Jesus diz para ele: Simão, Simão, Satanás, o mundo espiritual, pediu vocês para peneirar como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti. Veja bem, Satanás pediu vocês. Por que o diabo pediu eles? O diabo não tenta quem ele quer? Sim ou não? O diabo não atrapalha a vida de quem ele quer? Sim ou não? Ele é diabo. Porém, ele não tem autonomia para com aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Quem é de Jesus, ninguém toca. A Bíblia diz o seguinte lá em João, primeira carta de João, filhinhos: quem é nascido de Deus não vive pecando. Depois também João vai escrever: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Não toca, não toca. E não tem poder para tocar, porque pertence a Deus. Só toca se papai deixar. Só toca se Deus permitir. Você é intocável. Você que é nascido de novo, você é intocável. O maligno não tem permissão de tocar em um fio de cabelo da tua cabeça. A Bíblia diz que os fios dos cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus, que Deus cuida dos pardais, e nós valemos muito mais do que os pardais. Nós pertencemos ao Senhor. Você pertence para Deus, você é nascido de Deus. Jesus comprou a tua vida, Jesus comprou para Ele. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é do maligno. A qual o maligno faz o que quer da tua vida, te transforma num chapéu velho, pisoteado, jogado, cuspido. Não. Mas pastor, por que eu estou passando por luta? Já vamos entrar na peneira. Nós não chegamos ainda na peneira. Então, queridos, Satanás pediu vocês. Isso aqui fala de propriedade. Pediu vocês porque pertence ao Senhor. Só se o Senhor deixar. Então, se você está passando por uma prova, se você está passando por uma luta, porque Deus permitiu e deixou. Agora, se Deus não permitiu e Deus não deixou, é porque ainda não é de Deus. Nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus são aqueles que, conforme João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes a eles o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo através da palavra, nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados. Satanás pediu vocês, fala de propriedade. Nós somos do Senhor, amém? Nós somos de Deus. Nós somos do Senhor. Chama atenção também quando Jesus diz o seguinte: mas eu orei por vocês. Aliás, João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ora por ele. Do versículo 5, 6 em diante, Jesus ora pelos discípulos. E os últimos versículos, os últimos 4 versículos de João 17, Jesus ora por aqueles que não eram discípulos, mas se tornariam discípulos. São aqueles que vão chegando, aqueles que vão vindo por outros rebanhos, novos apriscos. Gente querida, Jesus disse: eu orei por você. Não é que Jesus disse para o Satanás o seguinte: Satanás, eu quero peneirar teus discípulos. E Jesus: santo Satanás, não toca. Não, ele orou a Deus, conforme ele orou em João 17, que ele orou pelos discípulos. Sabe o que eu quero trazer de revelação no texto sagrado, irmãos? É que parece dar tão a entender que Jesus não disse: não, Satanás, tu não vai tocar, de jeito nenhum.
entendo que Jesus não disse não, e nem disse vai, e eu estou contigo, Satanás. Também não. Mas Jesus não colocou eles numa proteção. O diabo pediu, queria poder colocar todos eles na peneira. Isso aqui não é novo. Vê Jó capítulo 1, e aí você vai ver a mesma coisa, a mesma situação, a qual Satanás pede para Deus, que Satanás queria peneirar Jó. O Senhor só diz o seguinte, ó: só não tira a vida dele, não mata. A Bíblia diz que o ladrão vem para quê? Matar. Só não mata. Meus amados, o diabo trabalha para peneirar a nossa vida. Eu digo que a peneira, ela vai produzir 2 resultados. Um, vai acabar com a nossa vida, e nós vamos perder a fé, porque não vamos resistir à pressão. O outro, nós vamos aguentar até o fim, e vamos entender e compreender que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e nós não vamos abrir mão de Jesus de forma nenhuma. Por que Jesus pede para Pedro? Por Pedro? Não toca nele, não peneira ele. Diz assim, ó, eu roguei, diz assim, ó, mas eu orei por você. Para quê? Qual é o propósito que Jesus orou para Pedro? Para que Pedro tivesse uma mansão, uma casa, um carrão, fosse um homem muito bem sucedido, um homem de sucesso economicamente, financeiramente, que a empresa dele fosse para frente e os negócios melhorassem. Por que Jesus orou por Pedro? Qual é a razão, o motivo da oração de Jesus por Pedro? A Bíblia diz, e a palavra de Deus nos responde, diz assim, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou para que a fé de Pedro não desfaleça. Atenção, aqui para os discipuladores, aqui ó, uma janelinha preciosa, entendimento, orar para que os nossos discípulos não desfaleçam na fé. Uma das razões e motivos para nós orarmos pelos nossos apriscos, para que não desfaleçam na fé. Jesus ele puxa exatamente com o propósito pela fé, para que ele não desfalecesse na sua fé, na sua caminhada. Eu orei por ti, disse Jesus. A mesma coisa que ele está fazendo em João 17, ele ora pelos seus discípulos. E Jesus, meus amados, ele conhecia Pedro. Ele conhece Pedro. Jesus conhece tua vida. Jesus sabe até onde você consegue aguentar, e não, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo, Ele é poderoso, e Ele não nos tenta, Ele não nos prova acima das nossas forças. O diabo é diferente. O diabo vai no limite, vai além do limite para te derrubar, para estraçalhar, para acabar com você. E digo uma notícia muito boa: se você está firme aqui, e já passou por prova, já passou por luta, você passou pela peneira, e está firme, glória a Deus. Amém? Posso ouvir um graças a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Você está aqui firme com Jesus. Amém? Meus amados, passamos por provas, passamos por lutas, e estamos firmes, estamos firmados, crescendo cada vez mais, avançando cada vez mais. E aí agora a oração de Jesus, irmãos, é para que na peneira da fé de Simão, ele não esmoecesse, para que ele não parasse. E outra coisa também, eu acho tão interessante, muito interessante, que Jesus vai dizer para Pedro, o seguinte, ó, quando tu te converter, fortalece teus irmãos. Quando tu te converter, Pedro, fortalece teus irmãos. Então, para aí, Senhor, 3 anos eu estou andando contigo. Senhor, só um pouquinho, Jesus, aqui ó, eu estou há 3 anos andando contigo. Tu mandou nós expulsar demônio, eu expulsei um monte de demônio, curei enfermo. Senhor, as multidões vinham me ouvir. Senhor, fui muito usado por Deus. Senhor,
eu tenho guardado a tua palavra. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou disposto a morrer contigo. Se for preso, eu vou preso contigo. E como assim se me converter? Senhor, já estou convertido. Esse era o mal e o problema de Simão. Achava que já era convertido. O problema da ostentação. Já estou pronto. Já estou firme. Meu amado, nós estamos num processo que Deus está trabalhando na nossa vida para nos converter cada dia mais. Eu sei que a gente ouve os preciosos testemunhos de conversão, lindo, lindo, lindo. Gente, nós ainda estamos num processo de Deus sobre a nossa vida. E interessante que Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converter, ou seja, não está convertido. E eu acho tão interessante que Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, ele respondeu, versículo 33, mas ele respondeu: estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo, para a prisão, para a morte, para qualquer problema. Eu estou contigo, Jesus. Estou pronto. E Jesus disse: não, não, não. Pronto não. Pronto mesmo? Tu não está pronto. Não, eu estou. Sabe aquela pessoa que quer sempre ter razão? Ela sempre tem razão de tudo. Estou pronto. Como disse uma pessoa uma vez: olha, pastor, eu andei afastado dos caminhos de Deus, mas nunca mais o diabo me derruba. Não durou uma semana, o diabo derrubou. Nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo. Ele é astuto. O diabo, meus amados, tem muito mais idade que você. O diabo tem centenas, séculos de anos, arquitetando e pensando como te derrubar, como te afastar de Deus. O diabo não quer apenas deixar você passando fome, necessidade, humilhação. O diabo quer que você largue Deus, quer que você abandone a fé, quer que você abandone o ministério, quer que você pare com o chamado que Deus tem para a tua vida. Dia 28 nós estamos aqui, gente, multiplicando os apriscos, amém? Nós vamos multiplicar os apriscos dia 28, amém? E sabe o que o diabo quer? Atrapalhar a tua caminhada. O diabo quer inibir você de avançar. Ele quer fazer com que a tua fé não avance, que você estacione, que você pare. O diabo quer que a igreja pare. Ele quer fazer com que nós venhamos desistir. Mas nós não vamos desistir, porque fiel é aquele que nos chamou, e nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos fortalece, e tudo podemos naquele que nos fortalece. Nele somos mais do que campeões. Meus amados, Deus tem propósito, Deus tem planos. E Jesus disse para Pedro, para Simão: quando te converter, fortalece os teus irmãos. Interessante que, acho que também Jesus não criou hierarquias eclesiásticas. Fulano é mais importante que fulano, o fulano é superior ao fulano. Não. Fortalece os teus irmãos, para que Pedro não se achasse que ele era melhor que os outros. Mais importante, quando tu te converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro estava dizendo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. E Jesus respondeu: eu lhe digo Pedro. Olha só, agora Jesus mudou o nome. Pedro, eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará que me conhece. Ou seja, a expressão que nós usamos, não sei somente aqui no Brasil, em outros estados, Pedro estava cantando de galo. Sou o cara. Disse: olha, o galo vai cantar, mas antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Interessante, meus amados, versículo 22, um pouquinho antes, diz assim: Jesus disse: vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí Jesus vai dizer: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Ou seja, Jesus primeiro dá uma missão para eles. Aqui, vocês vão ser top no reino. Vocês vão estar julgando, disse o Senhor Jesus, vocês vão estar julgando as tribos de Israel. E é depois que Jesus coloca que uma missão vai ser grande. Eu entendo, irmãos, que o que Deus tem para nós como igreja é grande demais para essa região.
Aí é o seguinte, depois que passa a missão, mas em contrapartida do bom êxito que vocês vão ter, vocês vão ter que passar por uma peneira. E Satanás já se candidatou para fazer esse trabalho, e de graça. Olha mais. Primeiro que Jesus avisou eles. Pedro teve uma grande revelação, através de grandes conquistas. Mas eu digo assim, atrás de grandes conquistas, meus amados, também existe grandes desafios, existem grandes ataques. E Pedro teve uma grande revelação. Quando Jesus disse a Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Espírito, sim o meu Pai que te revelou. Foi uma revelação espiritual. Meus amados, os discípulos, interessante, versículo 24, a Bíblia diz que eles estavam discutindo, levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Quem deles ia ser maior? Ao que Jesus disse, os reis, os gentios dominam sobre eles, e sobre eles exerce autoridades, chamando benfeitores, mas vocês não serão assim. Antes o maior entre vocês será o mais novo, e quem governa como quem serve. E Jesus estava colocando, meus amados, exatamente o chamado é para servir, e não para ser autoridade e mandar nos outros, mostrar quem era maior. Então quem parecia ser maior deles? Eu digo que as peneiras que Deus permite, meus amados, tira essa arrogância, tira esse desejo de querer ser grande. Quando a gente passa pela peneira, a gente não deixa de querer ser grande, a gente quer ser servo, a gente quer ser útil, a gente quer ser bênção. Também havia, meus amados, na vida deles, áreas que precisavam ser trabalhadas, tanto na vida de Pedro, quanto na vida dos discípulos. Versículo 24, quem parecia ser o maior? Levantou-se também entre eles contenda sobre saber quem deles seria maior. E aí Jesus disse para Pedro, né, chamado Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Pedro, meus amados, ainda tinha dentro dele algumas coisas de Simão. Muitas vezes dentro de nós, tem coisas da nossa velha natureza, da velha criatura, e às vezes precisa passar pelo processo, para fazer um tijolo, o tijolo é amassado. Simão era um barro, e Deus ia transformar ele num tijolo. Certamente você, provavelmente você mora numa casa de barro, que foi passado por um forno, por uma prensa, por um forno, e transformou num tijolo rígido, forte. Mas passou por um processo de peneiração, um processo de uma fornalha, um processo difícil, mas transformou em algo firme, em algo forte. Meus amados, o inimigo estava trabalhando de alguma maneira e queria trabalhar na vida deles. Mas eu acho tão interessante, sabe o que? Que Jesus permitiu a peneira. O texto não diz que Jesus impediu, Jesus deixou eles passar pela peneira. Observa que Jesus não pediu que Pedro fosse poupado da peneira, não diz. Diz o seguinte: eu roguei por ti pela tua fé, para que tu fique firme na tua fé, para que tu não desvaleça na tua vida de fé. Era pela fé de Pedro que Jesus estava olhando. Meus amados, Deus não nos coloca numa redoma de proteção. Se converter a Cristo, se voltar a Cristo, amar Jesus, não nos coloca numa proteção que ninguém me toca, que ninguém bate em mim, porque eu sou imune, eu tenho imunidade espiritual e eu não sou atacado pelo inimigo, eu não posso ter lutas. Quem disse isso? Da onde provém esse evangelho? Através das igrejas neopentecostais, que é só prosperar, é só vencer, é só avançar, é só ir tudo bem, e não se tem prova e não se tem luta. As peneiras são permitidas por Deus para melhorar a gente, para nos tornar frutífero. Então Deus não nos isenta das provas. E quando nós tomamos decisões por Jesus, nós entramos no seu reino, nós encontramos sim confronto, nós encontramos guerras, encontramos batalhas. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a respeito disso, que a nossa batalha, a nossa guerra, ela não é carnal, que nós não temos que lutar contra a carne, contra sangue, contra as pessoas, contra a família, contra os familiares, contra os vizinhos, contra os colegas do trabalho.
mas que a nossa guerra ela é espiritual, e Jesus estava olhando, Jesus estava vendo, e estava falando para Pedro: Pedro, tem uma batalha espiritual que vocês vão entrar, porque o diabo pediu para peneirar vocês. Então se prepare. Assim, ó, roguei por ti pela tua fé. Mas Senhor, ainda que eu tenho que ser preso, estou preso contigo. Mas ainda Jesus, se tiver que morrer, conta comigo. Quanta arrogância. Quanta arrogância. Quanta ostentação. Pedro estava dizendo assim: eu sou melhor do que esses aqui. Eu sou melhor crente. Eu sou melhor líder de aprisco, sou melhor discipulador. Eu sou mais pentecostal que os outros. Eu sou mais fervoroso. Então, comigo não. Comigo o diabo não pode. Aí Jesus disse o seguinte: Pedro, baixa a tua bola. Tu não sabe o que está dizendo. Não, Senhor. Eu, Pedro, Simão Pedro, pentecostal da Silva, te digo, Jesus, tu está equivocado, Jesus. Eu vou preso contigo e vou até morrer. Vou provar para ti, vou até morrer. Aí bastou uma criada, nem é o sumo sacerdote, nem é o general, nem é o capitão, uma empregada lá, uma serva. Tu é um deles, né? Não, eu não sou não. Aí chega um outro: escuta, tu é judeu? Tu é seguidor daquele que está lá, né? Que vai ser morto daqui a pouco, né? Nem conheço, rapaz, nem vi. Não sei se é no evangelho de João ou de Mateus, que dá a entender que chegou uma menina até. Eu sou de pouca idade. Eu sou totalmente sem importância e relevância social. Ele diz: olha, tu é um dele. A Bíblia chega um momento que Pedro começa a espraguejar, dizendo: eu não conheço aquele homem. E quando diz pela terceira vez, o galo cantou. Sabe o que Pedro estava, irmãos? Sendo cirandado. Pedro estava sendo peneirado. Deixa eu dar explicação sobre a peneira, ou ciranda. Ciranda a gente conhece a cantiga portuguesa, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, só que o diabo vai pegar. Eles recolhiam, tiravam o joio, pegavam os ramos com trigo, e aí pegavam aquele ramo, botavam uma peneira, ficava ali, tá? E tinha ali a peneira, e eles pegavam então, começavam a bater, e batiam, e batiam. O propósito é fazer com que o trigo caísse e ficasse na mão apenas os talos, não ficasse nem o fruto no galho, acabasse com ele. Aí o que o diabo queria fazer? Exatamente isso, peneirar eles. Eu digo: mas foi só ela que fez uma pergunta lá, sabe? E eu dei de jeitinho, eu dei de malandragem, eu dei uma desculpa e ela acreditou. Diga uma coisa, amado, não foi a menina, foi o diabo que estava querendo humilhar Pedro. E Pedro não aceitou, e não entendeu, e não viu, e não observou que no mundo espiritual aquela menina estava sendo usada pelo inimigo. Aí quantas pessoas são usadas pelo diabo? E você acha que é um problema social? Você acha que é um problema pessoal? E você acha que a briga que a pessoa está fazendo com você lá no teu trabalho é algo pessoal contra você? Queridão, acorda. Você tem que dar uns tapas na cabeça para acordar. Entenda que é espiritual. Entenda que é um levante, que é uma ciranda do diabo, para quem sabe você perder o teu emprego. Entenda também que algumas coisas que existem de relacionamento, ele tem um fundo espiritual. Por isso que eu digo, vamos parar de relativizar situações que elas são espirituais. O Pedro estava sendo cirandeado. E a ciranda é isso, ou peneira, ciranda ou peneira. Tanto que em uma versão diz assim: o diabo vos pediu para cirandear, outra versão diz peneirar, porque também era peneira. Interessante que uma outra pesquisa diz que colocavam, David Wilkerson diz o seguinte, falecido pastor,
na Times Square, nos Estados Unidos, Nova York. Ele dizia o seguinte, que peneirar, eles colocavam os grãos, tudo dentro de uma caixa. E botavam uma tela na caixa, virava, e sacudia a caixa, balançava a caixa, certo? E caía só as pedras. Caía só o que não prestava. Só o que não prestava caía. E aí colocou uma aplicação de que Deus usa as peneiras para tirar o que não presta da nossa vida, para arrancar o que não presta, para deixar o que é bom, certo? Mas o processo, irmãos, de peneiração que Deus permite é para melhorar áreas da nossa vida que precisam ser tratadas por Deus. Ou você veio aqui porque você é bonitinho, você é cheirosinho, você é o cara, você é o bacana, e você só veio no culto, porque tem que vir no culto domingo. Você veio aqui para ser trabalhado por Deus. Você vem aqui para trazer Deus e o Espírito Santo revelação para a tua mente, para melhorar a tua caminhada com Deus, entender os propósitos de Deus, entender também a visão espiritual que Deus tem para a tua vida, o projeto e o propósito que Deus tem para a tua vida. Não é porque Pedro seria peneirado por Satanás, e a qual Jesus roga pela fé de Pedro, e Jesus, depois de tudo isso, tu está acabado, eu não te quero mais. Não. Jesus coloca uma missão. Diz assim, Pedro, é o seguinte, vai ter uma caminhada, vai ter um processo. O processo vai se passar. E depois eu vou te usar muito, muito mesmo. Muito, muito, muito. Vai chegar um momento, Pedro, tu vai te converter e tu não vai me negar mais. Não vai me negar. No momento tu não está pronto. No momento tu tem que orar muito por ti. Mas vai chegar um momento que tu vai te converter. E então, Pedro, eu vou te usar muito. Tu vai dar muito lucro para o reino de Deus. Lembra da mensagem do lucro? Quantos lembram aqui da mensagem que Deus nos chama para nós dar lucro para o reino? Amém? Que bom que vocês guardaram, amém? Que o Espírito Santo continue guardando no teu coração e você trabalhe para manter a palavra viva. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus está dizendo assim, Pedro, tem ainda uma esperança para ti. Assim, tu vai te converter. E quando te converter, tu vai ser muito usado. Muito usado. Eu acho tão interessante o seguinte, por que Satanás tem a intenção maligna de peneirar eles? Por que o diabo tem a intenção maligna de peneirar a tua vida? Por que esse desejo do mal, desejo do maligno querer peneirar você? E às vezes peneirar pode ser uma doença, uma enfermidade, uma luta, às vezes uma angústia que não sai de dentro de você. Quem sabe um problema com o filho, quem sabe um problema com a família, quem sabe um problema que você tem e você luta com isso. Por quê? Que o inimigo quer peneirar você. O inimigo quer peneirar você. Vou te dizer uma coisa. Porque ele sabe o perigo que você é para o reino das trevas. Ele sabe o perigo que você é contra o reino dele. Por isso ele quer acabar com você. Por isso ele não quer que você chegue ao destino a qual Deus apontou você, a qual Deus salvou você, a qual nós já emendamos com a mensagem do domingo passado, que somos chamados para chamar outros. Ele sabe. Ele sabe, porque a Bíblia diz que os seus dias são contados. Ele já está condenado. E ele sabe o perigo que você é nas mãos de Deus, para falar de Jesus para outros, para consolidar a outros, e para trazer multidões para o Senhor. Então ele quer acabar, para que você não chegue no ponto final, para que você não chegue na linha de chegada, porque sabe que você saiu, você está avançando, e ele coloca atropelos, ele coloca empecilhos, ele coloca dificuldades, ele coloca problemas, ele coloca obstáculos, para te impedir de chegar. Tinha um desenho animado que eu assistia quando era criança, tinha o tal do Dick Vigarista. Quantos querem revelar a sua idade aqui que assistiram os Dick Vigarista? Gente, é a corrida maluca, né? Tinha a Penélope charmosa, tinha os anãozinhos, né? Recordando o passado. Olha, vocês estão rindo que vocês estão revelando a idade de vocês, tá? Gente, o cara não corria. Eu acho que é interessante o seguinte, o cara ganhava tudo.
Se ele quisesse, ele ganhava, porque ele estava na frente de todo mundo, ele chegava na frente de todo mundo, preparava as armadilhas. Mas se o cara é tão bom, ele podia chegar, o prêmio era dele. Mas o papel dele no desenho era atrapalhar os outros. Era colocar obstáculo naquele que estava chegando, que ele quer vencer. Mesma coisa do inimigo. O diabo trabalha colocando obstáculo. Pergunta, qual é o obstáculo que você enfrentou nesta semana? Qual é o obstáculo que você tem encontrado nos últimos dias? Quais foram os obstáculos de 2020? Eu quero trazer agora para a palavra, irmãos, que esses obstáculos são peneiras que o diabo tenta colocar para fazer você desanimar. Mas, em nome de Jesus, está desvendado, está revelado os planos do inimigo, e nós vamos avançar em nome de Jesus. Jesus mostra, irmãos, o mundo espiritual. Jesus revela o mundo espiritual para Pedro, e diz o seguinte: Pedro, eu estou orando por ti, porque é o seguinte, tu não está pronto. Por isso que Jesus chama Simão, 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 Simão. Acho que, não sei se ele ficava bravo, Simão. Tem gente que não gosta que chama um certo nome, né? A minha esposa, quando ela está braba comigo, ela me chama, né, de um jeito, eu sei. Agora, quando ela está muito carinhosa comigo, ela chama-se a marido. Marido, eu digo, oh, glória a Deus, está me chamando, tem coisa preciosa, maneira de tratar. José, Simão, Simão. Agora, irmãos, quando chamava de Pedro, estava mostrando uma missão. Dizia assim, Pedro, eu te digo, tem uma missão, tem um propósito. Tu vai tombar, tu vai cair, mas eu estou do outro lado. E exatamente vai mostrar, irmãos, depois que Pedro nega Jesus, Pedro chora amargamente. Pedro chora, chora, chora. Depois Pedro desiste. Os problemas vieram, problema financeiro. Aí Pedro vai pescar, o diabo está cirandeando ainda. Falta de controle econômico, controle financeiro, a vida financeira está uma bagunça. Aí Pedro não sabe o que vai fazer. O que eu faço hoje? Não sei o que eu faço hoje. Vou pescar. E a Bíblia diz que ele leva mais outros discípulos com ele. Ainda estava sendo cirandado pelo inimigo. Aí a Bíblia diz que Pedro vai e pesca. E digo assim, está cirandado pelo diabo. E ele pescou a noite toda. Quantos peixes ele pegou? Quantos peixes ele pescou? Quantos peixes ele pescou? Nada. Ainda na ciranda. Ainda peneirado. Aí você diz, não está dando resultado. Gente, tu está na peneira e não viu. Tu está na peneira e não te acordou. Acorda. Não está dando resultado. Acorda. Está na peneira. Está sendo peneirado. Está sem fruto, está sem resultado. Está na peneira. Pastor, não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Está na peneira. Porém, irmãos, ao amanhecer do dia, lá aparece Jesus ressuscitado e grita, homens, filhos, tem de alguma coisa aí? Não pescamos nada. Então, vem a palavra de Deus, lança a rede à direita. E eles lançaram, aí acabou a peneira do diabo. Aí terminou, aí findou. Aí entra agora, irmãos, o tratamento de Deus, a provisão e o cuidado de Deus. E aí depois que vem a provisão, vem o cuidado de Deus, vem a restauração, Jesus passa a missão. Pedro, tu me ama? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Segunda pergunta, Pedro, tu me ama? Sim, claro que eu te amo, Senhor. Então apacenta meus rebanhos. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. A Bíblia diz que Pedro chorou. Diz assim, fortalece o meu rebanho. Esse Pedro que disse, Senhor, eu não conheço. Não, eu não conheço. Jesus estava restaurando um homem que passou pela peneira. Eu quero finalizar, amados, dizendo o seguinte, que tem a peneira de Deus, mas tem Deus apontando uma solução. Deus está apontando um caminho, e Deus tem um chamado para nós. O propósito da peneira, irmãos, na nossa vida, aí nós vamos encontrar um pouquinho no livro de Jó, um pouquinho da peneira de Deus. A peneira que Deus permite, os motivos pela qual do sofrimento das pessoas. E essa peneira tira o que não presta. Jó é um homem justo, um homem bom, um homem reto, que se desviava do mal. Mas ele ostentava, eu sou um homem justo, eu sou um homem reto, eu sou um homem honesto. Tinha um certo orgulho, uma certa vaidade pela sua retidão.
Aliás, disse alguém que há pecado até na nossa santidade, porque às vezes nos orgulhamos dela. O fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tem. Era um santo. Aliás, um maldito orgulho que tinha naquele homem. Foi bom, um homem correto, mas tinha um orgulho. Paulo, Deus teve que trabalhar no orgulho dele também. Ele vai falar sobre o espinho na carne, não vou entrar nessa mensagem, mas Deus permitiu a peneira na vida de Paulo, um espinho na carne, para tratar de Paulo. Meus amados, Deus está trabalhando na nossa vida. Eu finalizo então dizendo o seguinte: o diabo queria peneirar, porque sabia do estrago que ia fazer. Jesus orou pela fé, para que mesmo eles passando pelo processo da peneira, eles não desfalecessem na fé, mas continuassem firmes, continuassem como uma rocha, e do outro lado eles saíssem, e pudessem então frutificar para o reino de Deus de maneira extraordinária. Então, o inimigo sabia, porém Jesus também sabia. Pedro é que não sabia. Eu digo muitas vezes, nós não sabemos, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Deus tem um destino para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele tem algo precioso que Ele está destinando, Ele destina para a nossa vida. O Senhor sabe, por isso Ele ora pela nossa fé. E a oração é que nossa fé, ela cada vez mais ela esteja bem firmada. E o apóstolo Paulo, ele encerrando o seu ministério, ele vai dizer o seguinte: porque a morte estava chegando perto para ele, o seu fim estava chegando. Paulo estava condenado à morte. Ele disse o seguinte: combati o bom combate, passei pela peneira, passei pelas provas, eu passei pelas lutas, combati o bom combate, terminei a minha carreira, o propósito que Deus tinha para a minha vida. E eu? A última expressão dele, eu? Eu o quê? Deixa vocês falar. E eu? Mais alto para todos ouvirem. E eu? Agora todo mundo, e eu? E eu? E vamos guardar a fé, em nome de Jesus, porque o processo da peneira não pode acabar com a nossa fé. E a nossa fé, ela se redunda e ela demonstra em frutos e resultados para o reino. Então, não vamos estranhar, conforme diz a palavra, não estranheis sobre as lutas, sobre as provas, porque lá no final tem um propósito, e que Deus nos sustente em fé, e possamos andar de fé em fé, crescendo na nossa fé, avançando na nossa fé, a fim de alcançar o propósito pela qual Deus nos chamou. Amém? Vamos fazer diferença. Dia 29 está chegando aí. Dia 29 está chegando aí. Dia 29 será um dia extraordinário, um dia maravilhoso, um dia de um fluir de Deus nesse lugar, unção de Deus sendo derramado, nossos apriscos multiplicando, aprisco dos homens e o aprisco também com as mulheres, 2 ministérios tão preciosos na vida da igreja, e dos jovens que já está também a milhão em nome de Jesus, e vão crescendo, vão multiplicar. Amém? Então estamos multiplicando todos os nossos apriscos. Amém? Os homens ministrando com os homens e as mulheres com as mulheres. Amém? Deus nos chama para avançar. O nosso propósito em Deus é avançar, não é estacionar. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus.